Vamos lá, galera. Hoje, hein, Flamengo aí começa a caminhada no Cariocão aí, tá? E temos o Mauro César falando aí sobre o Flamengo, sobre os reforços, sobre a partida. E também temos os anti-palmeirenses aí enlouquecendo com o Flamengo no mercado da bola. Beleza, galera? Deixe seu like, se inscreva. Aqui temos notícias diárias do Flamengo, o clube mais querido do Brasil. Vai ser um prazer ter você com a gente todos os dias. Então fortalece o seu like, ajuda demais no engajamento aqui do nosso vídeo. Bora acompanhar então aí Mauro César e os antes desesperados. Show, mas foi tipo um show, né? E ele foi ali, deu o recado e falou daquela maneira. Há uma tentativa de demonstração de força do Flamengo, da forma como ele se comporta com relação ao Caio Jorge. Mas assim, eles não estão ligando para isso, não. Estão nem aí. Alguém acha que o BAP vai pensar assim, nossa, a torcida está reclamando na rede social, preciso contratar? Eu acho que não. Acho que não. Pelo que eu percebo, não. Não está nem um pouco preocupado. Não, você falou, tudo bem, pode falar o que for. Não vai ser agora, vai ser depois. E, enfim, não vai afetar, acho que em nada, não. E acho que, assim, tem que contratar com a cabeça, né? E não na emoção, né? Não sem critério. Não adianta contratar jogador que não vai jogar, jogador que não vai combinar com o modelo de jogo. E diante disso, eu acho que não vai mudar nada. Vai ficar, essas palavras vão ficar aí. E pode ser que no conjunto das duas janelas, né, essa é a outra, que é a principal, a do meio do ano, que é o mercado internacional se abre, então você tem muito mais opções. Né? Vou dar um exemplo. Ó. O Tati Castellanos acertou lá com o West Ham. O time está muito perto de ser rebaixado. Ainda falta muito jogo, mas está muito perto. A derrota que sofreu agora nessa semana para o Nottingham Forest, ele podia ficar um ponto. Ele é o 10º, lá cai em 3. 18º, 19º e 20º. O West Ham, time do Paquetá também, né, é o 18º. Ele jogou contra o Nottingham Forest, em casa. Se ele vence, ele fica a 1 ponto. Ele estava a 4. Ao perder, ele ficou a 7. Ele está 7 pontos atrás do último time fora da zona do rebaixamento. Há 10 jogos não ganha. Perdeu 6. Empatou 4. Fez 4 pontos em 15. Em 30. Olha só, a situação do West Ham é terrível. Dificilmente escapa do rebaixamento. Vai ter que fazer um esforço danado. Está parecendo o Fluminense 2009 para sair do rebaixamento. Esse cara é um jogador caro. Vai jogar a segunda divisão ou... Normalmente, os times, quando caem, né, mesmo na Premier League, lá, quando você é rebaixado na Premier League, você ainda tem, na primeira temporada, uma espécie de um seguro. Ou seja, eles ainda remuneram esses times de uma maneira um pouco acima do que seria o normal, porque os caras fazem contratos longos e não dá para depois você vender todo mundo, desfazer do elenco. E a queda para o Championship significa uma redução grande de receita. Mas não vai ficar, certamente, com todo mundo. Esse jogador pode ficar na pista, cara, em poucos meses. Para pelo menos um empréstimo. Um empréstimo de uma temporada com um valor. Pode acontecer. Ele não queria? Não, ele não queria vir para a América do Sul. Mas se o time dele for rebaixado, aí quer jogar a segunda divisão na Inglaterra ou quer ir para o Brasil? Não sei o que o cara vai pensar. Estou dando só um exemplo, tá? Um exemplo de uma situação factível que pode acontecer. Esse jogador ficar entre a segunda divisão ou uma outra oportunidade, na Europa ou fora da Europa. O Wolverhampton é o lanterna, ganhou um jogo só até agora, do West Ham, agora no começo do ano. 20 rodadas para ganhar um jogo. Né? Tem lá o Arias, tem lá o André, tem lá o João Gomes. Vai manter essa turma toda? Entre outros jogadores, na segunda divisão? Provavelmente não. Então, você tem aí situações que vão aparecer no meio do ano. Estou citando só 2 clubes que devem ser rebaixados na Inglaterra. No meio do ano você tem várias oportunidades. Da Europa e até em outros mercados que também terminam a temporada no meio do ano. Então, é possível que eles não contratem todos os jogadores nessa janela agora e no meio do ano contratem. Isso aí, o torcedor do Flamengo tem que entender o seguinte, já existe desde 2019. Em 2019, o Flamengo trouxe no meio do ano o Gerson, trouxe no meio do ano o Rafinha, o Felipe Luiz, Pablo Mari, todo mundo chegou no meio do ano, não foi? Então, Foi. pode acontecer. De novo, já aconteceu em outros momentos também. O Pedro chegou no começo de 2020 porque ele não estava jogando, se machucou, ficou ele meio encostado na Fiorentina, então foi possível tirá-lo de lá no meio da temporada. O Jorginho, por que não veio em janeiro? Porque ele estava no meio da temporada. Na época até nós falamos aqui, não vai conseguir trazer agora. O Arsenal não vai liberar. No meio do ano, aí é possível que vai terminar o contrato. Foi o que aconteceu. Então a janela agora não é a melhor janela para você fazer, especialmente fazer compras se você está com muito dinheiro, que é o caso do Flamengo. Né? Nesse mercado internacional, Europa, eventualmente tem outro mercado. Então, eu acho que se não for agora, vai ser depois, mas eles não vão se abalar com isso, não.
E ali acho que foi muito. Mas não estou justificando, não, tá? Só estou tentando entender. Porque pode justificar ninguém. Foi muito mais um show que outra coisa. E o pessoal vai ficar reclamando, acho que vai ficar falando sozinho. Porque realmente não acredito que o Flamengo, nessa gestão, faça contratações porque a torcida está reclamando. Até porque não precisa de tanta coisa, né? São contratações pontuais. Tem que ter um goleiro, de fato. Agora, vamos ver também como é que o menino Diogo Alves se sai agora, né? Por exemplo, o Felipe Luiz podia aproveitar e, além desses jogos agora, caso ele vá bem, esses jogos contra os pequenos, Portuguesa, Bangu, colocá-lo em campo também nos clássicos. Mesmo que ele coloque nos clássicos um time titular ou misto, mas deixar o garoto no gol para ser testado. Sabe? Contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Botafogo, times que vão atacar mais o Flamengo. Para ele ter a oportunidade de mostrar o seu valor. Para ver se o menino pode ser realmente o reserva que substituiria o Rossi numa eventualidade agora ou não. Eu acho que isso também é importante. É uma oportunidade, tem que jogar, gente. Mas ele treina assim, treina assado. Cara, tem que ver no jogo, cara. O treino ajuda, tá? A observar, mas o jogo é o jogo, né? O jogo é o jogo. Tem que ver se ele é o goleiro confiável ou não. Porque esse menino está esperando uma oportunidade há quanto tempo? Não joga, praticamente não joga. Então acho que agora no Carioca é uma oportunidade que pode ser dada a ele. Se ele for bem nesses primeiros jogos, deixa jogar os clássicos. Para ver como ele vai sair. Um clássico. Foi bem, põe no outro. O Rossi já sabe o que esperar do Rossi. O Rossi é o dono da posição. Então você pode ter uma solução dentro de casa e não sabe. Acho que isso também é importante aproveitar esse laboratório do Campeonato Carioca. Então eu entendo que, assim, para contratar por contratar, realmente é melhor esperar e fazer a contratação certa, na hora certa. E eles têm essa noção, todo mundo sabe, né? Que no meio do ano que o mercado realmente se abre agora. Agora é uma janela, na Europa, é uma janela de ajustes. Né? E aqui no Brasil, quem mais o Flamengo pode buscar? Para ser o centroavante que vá ficar ali brigando pela posição, ou que possa ser de fato uma opção com uma característica diferente do Pedro. Não sei, além do Caio Jorge, talvez o Roberto. Não existem tantas opções no mercado. Agora, o mercado sul-americano, eu poderia olhar um pouco mais, né? Eu acho que aí entra o trabalho do Boto. De entrar mais pela América do Sul, por outros mercados, Estados Unidos, e ver o que pode ser peneirado. De repente, você pode encontrar uma boa solução. Não teria nenhum problema o Flamengo trazer um centroavante, digamos, de 10 milhões de euros, que não é barato também. Um jogador que compõe o elenco, que possa ser um reserva do Pedro, e mais adiante buscar mais um outro jogador. Problema nenhum. Você pode ter 2, 3 centroavantes, especialmente se você abrir mão de um ou outro desses pontas. Né? O Flamengo tem muitos pontas e poucos comandantes de ataque. Né? Se você tiver um atacante que possa jogar junto com o Pedro, que possa jogar junto com esse outro cara que poderia chegar, eu acho que tem que abrir um pouco mais o leque também. Eu acho que seria possível, de repente, trazer alguém que ajude. Né? O Flamengo precisa de jogador que faça gol também. Tem que pensar nisso. Né? Caras que botam a bola para dentro do gol. Né? Mas não vou ficar surpreso se tiver mais uma temporada, meia temporada aí de Plata e Bruno Henrique como reposição para o Pedro, não. Não vou ficar nem um pouco surpreso se isso acontecer. Então aqui também, mano, já saiu aqui no GE escalações aí do Malvadão. Deixa eu mostrar para vocês aqui maior, né? A escalação do Malvadão que hoje aí vai enfrentar a Portuguesa, galera. E o que tudo indica aqui, o Wallace-Ian vai para jogo. A escalação do Flamengo com o Wallace-Ian. O Wallace-Ian, time contra a Portuguesa, será todo formado em casa, tá? Então vai ser a galera do Sub-20 aí, do Malvadão, né? Tirando o Wallace-Ian que já está aí no profissional, ó. A provável escalação do Flamengo é o Léo Nanete, Daniel Salles, João Vitor, Iago e Johnny. Pablo Lúcio, Bruno Xavier e Guilherme. Joshua, Douglas Telles e o Wallace-Ian, tá? Aqui embaixo tá aí os relacionados, 100% aí, garoto do ninho do Urubu, beleza? Então essa daí é a escalação do Flamengo para enfrentar hoje. O primeiro confronto aí do Flamengo diante da Portuguesa aí, tá, mano? E também temos aqui a galera aí, os antipalmeirenses loucos com o Flamengo, tá? Estão loucos pistola aí mesmo com o Flamengo a respeito das contratações que o Flamengo está indo. Griezmann, do Atlético de Madrid. Não tem jogado nada lá, hein? Oi? Eu acompanho o futebol espanhol. Já faz umas 2, 3 temporadas que tá vivendo. Ele fez uma boa Copa, né? A Copa do Mundo dele de muito 22 boa, foi boa. Muito boa. Mas é aquele típico jogador que a gente costuma trazer para o cenário do futebol brasileiro, né? Que já brilhou muito, que já teve o seu auge e agora já tá deixando de render um pouco. Ele é amigo do Felipe Luiz, pessoal. Nessa fase que eles aceitam vir pro Brasil. Eu não sei os últimos jogos, que eu não acompanhei os últimos jogos do Atlético de Madrid,
Mas até a temporada passada ele chegou a ficar no banco várias vezes. Várias vezes. Ele está no banco, 34 anos e tem mais 2 anos de contrato. Vai encerrar agora, né? Porque o Atlético não vai deixar cumprir o último ano. Vai entrar em comum acordo. E a história é que o Felipe Luiz, o Saul e o Samuel Lino são os amigos são bem próximos. Felipe eu vi. Não, o Felipe sim, é amigo bem pessoal. Estão tentando convencer o Griezmann a ficar 1 ano por aqui para recuperar um espírito esportivo até por causa da Copa do Mundo. Se bem que não seria para janeiro. Seria pro meio do ano. Seria pro meio do ano. A Copa já foi. A princípio. E porque ele tem proposta da MLS. É que aqui joga, viu, gente? Joga. Sim. Mesmo estando mal lá, é outro... Você vai descer Quer competição... exemplos? Gabriel não jogou no Benfica e na Inter de Milão e deitou no Brasil. Vitor Roque. O Pedro não jogou na Fiorentina e deitou no Brasil. O Vitor Roque não jogou no Barcelona e no Betis, mais ou menos. E aí, É que assim, pra nível. esses caras aceitarem vir pro Brasil, olharem com carinho pro Brasil, é quando tá nessa fase aí, já dos 34 e tal. Lembrando o cabo da Boa Esperança. Quando fecha lá a oportunidade. O problema é que além do Brasil, ainda tem outros mercados que querem, como o MLS, costuma levar esses caras pra lá. Agora a Arábia Saudita tem dinheiro também, tá levando uns caras desses pra lá. Então, mesmo você trazendo, pensando, é um final de carreira dele, né? você ainda vai ter que pagar muito alto, né, o valor. Eu vi uma matéria esses dias sobre a Arábia Saudita que eu achei muito interessante. Alguns jogadores já não estão querendo ir para lá. Por quê? Porque fica muito escondido. E aí, quem quer falar, inclusive, da Europa? E a MLS vai mudar, né? A questão do calendário, vai se adequar ao europeu. É correto, né, cara? Acho que é a partir de 27. Então, que alguns empresários não querem levar seus jogadores para a Arábia Saudita porque dá uma escondida no cara. O salário do Griezmann, sabe qual que é? Já convertendo para Meu pai real. amado, fala. 6 milhões e meio de reais. Mas é óbvio que ele sabe que chega uma hora que ele vai ter que mudar esse Chegaria no patamar. Memphis, será? 4 milhões, né? Neymar. Neymar é 4 milhões. Um cara como o Griezmann hoje no Brasil, pela realidade dele e do Brasil, ele ganharia no máximo 2 milhões. 2,5. 2 e pouco. Não, acho que uns 4 chega. Eu Mas acho quem? que O Flamengo pode pagar isso. Então, por isso que eu acho que é o Flamengo que ele vai. Mas chega. Eu acho que é 4 pau também. Já tem jogador ganhando 4, você não vai. Você precisa convencer o cara. Se o teto no Brasil é 2,5, 3 é uma coisa. Mas já tem gente ganhando 4. Agora, Se o Santos e o Corinthians, na pindaíba que estão pagando 4 milhões para os seus atletas e o... Do Santos, fala do Santos. O Flamengo não Neymar, pode pagar? Não, na verdade, o John Arias, ele é disputado pelo Palmeiras e pelo Flamengo, porque o futuro dele no Wolverhampton é bem certo. Ele está muito chateado com a situação da equipe, ele é um jogador que não tem sido um titular absoluto. Meu Deus. Curioso. Os melhores jogadores do Mundial e time horrível. É isso. É horrível, não. E aí tem uma possibilidade agora para janeiro de se tentar fazer essa volta, né, do John Arias ao Brasil. O Fluminense, que seria a grande principal possibilidade, talvez não tenha essa grana. Não tem bala. Porque o John Arias é um jogador que vai custar de 15 a 20 milhões de euros. Não tem bala. Então, existe essas duas possibilidades. Do Palmeiras, que já é apaixonado pelo John Arias há muito tempo. O Abel já publicamente falou. O próprio Mário Bittencourt do Fluminense, presidente, também falou que o Palmeiras tentou comprar e não quis vender à época e tal. Então, o Palmeiras sempre ensaiou essa situação de que, na primeira oportunidade, vai tentar negociar pelo cara. E você conhecendo a velocidade do Palmeiras? Só que aí tem um Flamengo do outro lado que também está buscando um jogador pelo lado direito do campo. Aí ferrou. Aí, se for os dois, que tem que ser por grana, né? No caso do Gerson, o Botafogo entrou na parada e o Cruzeiro também. Mas no caso do Arias, se forem só os dois, do jeito que o Palmeiras faz negócio, No Palmeiras parabéns ele joga. Flamengo. No Palmeiras ele joga, né? Joga. Mas no Flamengo ele entraria no lugar de quem? O Arias. Que é função da raça. Ponta direita. Ou jogaria mais aberto. Eu acho que ele tem qualquer time no Brasil. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu não Mas sei quem tem vai uma- sair, mas que ele joga, Vai joga. ter que jogar, Não, né? tem Ele foi o melhor jogador de time Tem brasileiro. uma ponta ali que no sempre Mundial. fica revezando com o Gonzalo Plata, Plata. Luiz Araújo ou Cebolinha. O John Arias Põe o joga Arias ali, já era. Cebolinha é pela esquerda, deve sair. Não porque eles ficam... O Carrascal O Cebolinha vai é pro lado Pra reserva. do mim, outro. pra mim não dá largada em termos de qualidade Plata e John Arias. Não dá nem, não cabe na mesma sentença. Não dá largada. Não cabe na mesma O sentença. Luiz Araújo é bom jogador, mas ele é um eu cara gosto. que Eu gosto do Luiz Araújo. oscila. O Arias é um Eu cara acho ele melhor que todos esses aí. Sim, ele é mesmo. Porque, Eu acho que tanto na direita como na esquerda, porque tem o Carrascal que joga E aí nos você dois, tira o né? Carrascal Então, do você time, joga então. o Carrascal pra esquerda, ele fica na direita. Você joga pra direita, ele fica na esquerda. E o Saul? Quem vai sair, eu não sei. Mas em qualquer time do Brasil, se o Arias vier, é titular absoluto. Você Inclusive viu o Flamengo, ó, gente? Era o Léo Ortiz titular, né?
Jogou o campeonato todo e pra mim é um dos maiores zagueiros do país. Fantástico, de seleção. Muito bom. Não é à toa que o Zico chama ele o camisa 10 da zaga, né? Aí você não tem o Léo Ortiz, você põe o Danilo. Pô, é outra pegada, né, cara? Aí o Danilo vai lá e decide A favor e na defesa depois, né? Não, cara. Vocês viram numa imagem que aquela bola que ele salvou no fim do Vitor Roque bateu no travessão ainda? Bateu. Deu uma beliscadinha. Aquela bola era gol. O Vitor Roque não ia perder um gol. Não ia. Ele conseguiu ser rápido e foi decisivo no lance. Então é isso aí, mano. Hoje se inicia, então, o Cariocão para o Malvadão. Beleza, galera? Flamengo ainda em busca de reforços. O elenco do Flamengo é muito bom, né, mano? Não pode sair comprando qualquer um no desespero, não, tá? Deixe o seu placar aí. Qual é o seu placar para hoje? Flamengo aí vence, empata ou ganha? Para mim, 2-0 Flamengo, hein? Se inscreva no canal, tamo junto. Aquele abraço. Saudações.